o nosso trabalho, vamos dando continuação aos desenhos primitivos, tá? Eu pensei que eu estava filmando quando eu fiz esse fundo aqui para imitar a caverna, mas eu acabei perdendo, então já foi. Eu vou falar o material que eu usei. Eu usei tinta mesmo, tá? Porque ficar inventando moda é mais complicado. E eu tô trabalhando aqui em cima da minha máquina de lavar. Eu fiz algumas misturas. Eu coloquei cola, tá? E em cima eu coloquei esse amarelo limão, esse outro amarelo ocre, esse vermelho Veneza. Esse daqui eu não usei, tá? Ele estava meio endurecido, eu deixei. E o branco, tá? Então eu peguei e fui fazendo umas misturas e surgiu esse fundo aqui. Eu acho que vai ficar bem legal. Vamos para o desenho agora. Eu já fiz um sulfite, tá? E agora eu vou passar a plaquinha de papelão. O do sulfite acaba ficando quase que maior, né? E aqui é interessante a gente fazer um esboço antes, tá? Então eu vou meio que dimensionar aqui, eu vou ter que fazer bem próximo do fim para tentar ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Então vamos lá. Podemos começar ou de baixo ou de cima, como queiram. Eu vou fazer pelo rostinho dele. Aí eu vou fazer um risco. Esse risco desce. Vem uma patinha aqui. Não fica muito aparecido. E aqui fica aberto mesmo, porque eles fazem... É que eu tô sem a referência da foto que tá no celular. Aí aqui a gente faz uma orelhinha. A orelhinha quase lá no final. Aqui vem outra orelhinha. E aí a gente desce. Desce. Vem o rabinho. Ele é bem extenso, né? Ele é bem extenso. Vem aqui o rabinho. Aqui eu posso fazer a barriga. E aí a gente tem que lembrar que o filhotinho tá aqui embaixo. Aqui tem outra patinha. Aqui outra patinha. E essas patinhas, essa daqui meio que tem um pezinho assim. Essa faz assim. Eu sei que não tá dando pra ver, né? Porque quando a gente risca com o lápis não fica muito aparecido. Mas daqui a pouco a gente faz com a... E aqui eu fiz muito arredondado. Aliás, aqui ficou maior, né? A gente meio que dá uma diminuída. Patinha, patinha, agora o rabinho. O rabinho ele sobe assim. E fecha aqui em cima. Na pintura depois a gente vai acertando algumas coisas. A barriga dele tem sombra. Eles criavam luz e sombra também. Então a gente tem que fazer o desenho dessa luz e dessa sombra. É o desenho que é o símbolo da Serra da Capivara.
Aqui o bebê, ele tem um rostinho assim, a orelhinha, o pescoço é bem fininho e ele tem uma barriga grande. Ele tá com as patinhas abertas, então não tem problema da gente fazer. Eu acho que eu fiz muito grande, então a gente acerta assim, quer ver? Aqui tem um rabinho. E as patinhas dele vai estar bem, parece que são bem longas, né? Tem um pra cá, e a outra também vem pra cá, um pra cá. Isso daqui é só pra gente ter o direcionamento, é um esboço. Bom, aí agora a gente faz a tinta, porque aqui ele é mais nessa cor assim. E aí a gente vai colorir dessa forma. Eu coloquei aqui o amarelo limão, tá? Esse daqui é o vermelho Veneza, esse daqui é o ocre e esse é o alizarina crimson. Ele é um avermelhado, né? Então agora eu vou dar uma misturada, porque em alguns lugares é mais claro. Então eu vou usar o amarelo. Eu venho primeiro com a cor mais clara. E depois eu misturo a cor mais escura, ó, frases. Só que eu não vou usar esse pincel, vou tentar usar esse aqui, ou até esse mais largo. Esse pincel aqui eu não sei nem que pincel é esse, mas ele tá bem durinho, porque ele é novo ainda. Mas ó, ele tá muito bom. Bom, agora fazer nossa arte. Só empurrar esse pra lá e começar a passar pelo que a gente já fez o risco. A gente tá vendo que ele tá muito próximo do fundo. Então eu preciso um pouco mais de cor mais escura. Então eu vou dar uma mesclada com um pouco dessa cor mais escura aqui. E aí, se eu precisar de tons mais escuros ainda, eu posso colocar que é quase preto. Mas eu acho que a alizarina ajuda bastante. Ó isso. E aqui, assim, cada um tem um jeito de segurar o pincel. Tem uma firmeza na mão diferente, né? Então, cada um. Aqui tem que arredondar.
outra. E tem como se fosse um quebradinho assim. Bom, enquanto tá rodando o vídeo, eu gostaria de falar algumas coisas. Vocês vão me desculpar, minha voz hoje não está das melhores, mas eu vou tentar gravar. Bom, no vídeo anterior nós falamos das mãos, né, da época da arte rupestre das mãos. E agora a gente vai continuar seguindo na arte rupestre, mas no Brasil, tá? Mais propriamente na Serra da Capivara, no Piauí. Então foi por isso que eu resolvi fazer a releitura dessa pintura. São duas capivaras, né? A mãe e o filhote. E essa pintura é o símbolo do Parque Nacional Serra da Capivara. E aí eu fui para a internet, fiz um levantamento, e aí tem alguns dados que, se não condiz, alguém pode me passar mensagem, pode me falar, que a gente vai agradecer muito. Bom, o parque ele foi criado em 1979, né, já faz algum tempinho, né? Ele foi criado para proteger e conservar o patrimônio pré-histórico. E o parque tem extensão de mais de 900 km², é um museu a céu aberto. E conforme o site ensinarhistoria.com.br, em 2012 tinha cerca de 1.028 sítios arqueológicos magníficos, com pinturas e gravuras rupestres que atestam a presença de humanos e animais pré-históricos. Os achados arqueológicos datam de 17.000 até 48.000 anos atrás, tá? E datas e essas informações são sempre suposições, né? Apesar de que as datas dá para fazer um estudo pelo carbono 14, que sai bem real. Bom, aí que se fala mais no site, os paleoíndios, eles eram os povos, era como se chamavam os povos que se estabeleceram no continente americano. E esses povos eles acampavam temporariamente nos abrigos rochosos existentes. E aí nas paredes desses lugares eles pintavam e faziam gravuras. E existe uma enorme variedade de desenhos e pinturas que é considerado o maior conjunto de pintura pré-histórica do mundo. Tá? As pinturas variam as datas, como eu já disse. Elas não são homogêneas, tá? Não são muito parecidas, não tem um padrão. Os temas e os estilos variam, porque provavelmente foi feito por mais de um artista, né? Não tem como, numa quantidade de pinturas que tem para 1.028 sítios arqueológicos em 2012. Uma hora dessa já deve ter mais. E cada lugar sempre tem as suas pinturas. Então imagina a quantidade de coisas. Então não é um único indivíduo que pintou, que fez essas gravuras, né? Que tem também gravuras. Gravura nada mais é, eles raspam, né, a parede e fica em relevo. Ou para... eu acredito que seja... Eu nunca fui, né, nesse parque, mas deve ser maravilhoso, né? E segue, né? Dá para reconhecer algumas cenas, como as danças coletivas, o ritual de adoração, cenas de caças, entre outras.
As interpretações não são precisas, como eu já disse. Não tem como saber exatamente quais são suas mensagens, né? Por quê? A arte pré-histórica, ela é assim, ela é chamada pré-histórica porque ela vem antes da escrita. Então, se vem antes da escrita, a gente não tem nada registrado. O que a gente vai ter são esses desenhos mesmo, né? E, portanto, são só suposições. Porém, né, são extremamente importantes, pois os estudos dessa arte, dessas pinturas, dessas gravuras, podem nos mostrar sobre as transformações culturais desses povos que viveram em determinadas regiões e a época, mais ou menos. E muitas outras informações que os estudiosos acabam levantando sobre isso, né? Uma suposição é de que os paleoíndios desenhavam animais para registrar os feitos do dia, ou talvez o que viu naquele dia. Bom, assim, não dá para bater o martelo e falar assim, foi isso ou foi aquilo, né? Só eles sabem o que queria dizer. Mas são algumas sugestões e pode ser algumas. Agora aqui eu vou falar um pouco desse desenho quando eu fiz. Esse desenho é muito gostoso de fazer, tá? Eu fiz 2 desenhos, eu fiz no caderno de desenho até para treinar, para soltar a mão, para ver como que ele sairia, porque eu nunca tinha feito imitação de arte pré-histórica, então eu estava exercitando. E é muito gostoso, tá? Parece um desenho assim, bem sem compromisso, né? Um desenho muito gostoso de fazer, né? Desenho bem solto. E foi muito legal. E esse fundo aí eu queria ter gravado, que lembra uma parede, né? Mas eu pensei que eu tinha clicado para gravar, eu acho que a câmera estava sem bateria e não deu certo. Mas também não é uma coisa, não é difícil, porque vendo a anterior dá para fazer esse daí. Só acho que as cores são mais diferentes, né? Mas aí com a cor certa a gente consegue fazer o fundo. E aí tá as capivarinhas, a mãe e a filha. A mãe e o filhote, né? Não sei se é filha ou filho. Bom, então se inscrevam no canal, compartilhem se gostar também dê um joinha, tá? E fiquem todos com Deus. E vamos seguir nos nossos estudos e pinturas eu vou meio que contar um pouco da história, de vez em quando eu vou pegar uma pintura e vou fazer uma releitura, vou fazer uma pintura minha com um cara com o estilo da pintura, tá? Para a próxima eu já estou pensando em fazer uma arte egípcia, tá? Então aguardem que nós vamos ter novidades, ok? Então, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem. Muita gratidão, fiquem com Deus. Aqui está a nossa pintura rupestre, certo? E aí tem luz, tem sombra, como eles faziam.